Olá, amigos e seguidores de minhas redes digitais. No informe penal de hoje, eu trago um assunto que foi objeto de grande discussão nos últimos dias, que é a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que, concedendo habeas corpus ao ex-presidente Lula, anulou todas as suas condenações na Operação Lava Jato. Se discutiu muito também a respeito do que teria de fato motivado Fachin a tomar essa decisão. Muitas foram as conjecturas a respeito de que a motivação de Fachin não teria sido tão nobre, mas isso são suposições que não cabem neste quadro informe penal. Fato é que Fachin reconheceu a incompetência territorial, ou seja, em razão do local, da Justiça Federal do Paraná para o julgamento das ações penais de Lula. Trocando em miúdos, se trata da mesma situação em que uma pessoa que rouba um carro no estado de São Paulo, por exemplo, e se dirigindo ao estado do Paraná, lá é presa. Sendo presa, é julgada e condenada lá na Justiça do Paraná. Dessa forma, ocorrerá, sem dúvida nenhuma, a incompetência territorial da Justiça do Paraná, uma vez que, tendo o fato criminoso ocorrido em São Paulo, é em São Paulo que se deve julgar este delito. Pois bem, a decisão, de fato, ocorreu a destempo, demorou muito tempo para que fosse reconhecida essa incompetência da Justiça Federal do Paraná. E isso foi justificado na decisão de Fachin. Fachin, primeiramente, disse que foi a primeira vez que a defesa de Lula, de fato, trouxe esse assunto para a análise do Supremo Tribunal Federal. Disse ainda Fachin que a questão da incompetência da Justiça Federal do Paraná foi objeto de análise em outros casos de outros acusados que foram também processados na operação, em razão da Operação Lava Jato. E que, em função de outros institutos do processo penal, que é o da conexão e também da continência, foi decretada nesses outros casos, em alguns dos casos, que a Justiça Federal do Paraná de fato era competente para o julgamento dos processos. Outros casos foram remetidos para a Justiça Federal de São Paulo e outras localidades. Fato é que essa decisão, vale dizer, já foi objeto também de agravo pela Procuradoria-Geral da República, que é uma espécie de recurso, o que fará com que este caso seja novamente julgado, só que, desta vez, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Talvez isso não é improvável, ao contrário, é bem provável que, em razão da importância e da repercussão desse caso, o fato seja levado para o julgamento plenário do Supremo Tribunal Federal, onde os 11 ministros irão analisar e proferir uma decisão, o que poderá ser até no sentido de rever a concessão desse habeas corpus a Lula. E quais são os efeitos dessa decisão de Fachin? Veja, o primeiro efeito é que os casos de Lula devem ser remetidos à Justiça Federal de Brasília, que é o local competente agora para o julgamento de Lula, dos casos em que ele deverá ser novamente acusado. E em relação às provas, o que acontece? Segundo Fachin, as provas que foram realizadas nos processos de Lula na Justiça Federal do Paraná poderão ser convalidadas a critério do novo juiz de Brasília. Isso quer dizer que, por exemplo, um testemunho que tenha sido colhido nos outros processos de Lula na Justiça Federal do Paraná poderá ser convalidado na Justiça Federal de Brasília. Porém, aí cabe um detalhe que, na verdade, é algo muito importante. Paralelamente a esse julgamento, está em curso o julgamento a respeito da suspeição do juiz Sérgio Moro. Esse julgamento, atualmente, está com uma votação empatada. 2 ministros decretando a suspeição de Moro e os outros 2 dizendo que Moro não é suspeito. Ora,
cabe ainda o último voto, que é do ministro nomeado pelo presidente Bolsonaro, recém-nomeado, que é o ministro Nunes Marques. E Nunes Marques irá definir o julgamento da suspeição de Moro. Se Moro for considerado suspeito, aí muda completamente a questão da convalidação dessas provas produzidas na Justiça Federal do Paraná. Porque uma vez que Moro seja tido como um juiz suspeito para os casos de Lula, todas as provas, todos os testemunhos, enfim, tudo será anulado e voltaremos à estaca zero. Aí se discutiu muito sobre a questão da prescrição e eu fui questionado a respeito disso por alguns seguidores. Os crimes que poderiam ser imputados a Lula estariam prescritos? Me parece que ainda não. E outra coisa, uma vez que Lula seja novamente denunciado pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal de Brasília e essas denúncias, essas acusações formais sejam recebidas pelo juiz federal de Brasília, interrompe-se novamente a contagem do prazo prescricional. Ou seja, volta-se também à estaca zero quanto à contagem do prazo da prescrição. Isso significa dizer que Lula denunciado e denúncia recebida começa-se a se contar novamente a prescrição dos crimes imputados a Lula.